Feche os olhos por um segundo e imagine o pior pesadelo possível. O que você faria se estivesse preso em uma ilha isolada, cercado por crianças indefesas, sabendo que as pessoas mais poderosas do mundo estão chegando para cometer o inimaginável? E que ninguém virá te salvar? O que você vai ouvir hoje não é um filme de terror. É o conteúdo censurado de arquivos que o governo tentou queimar. Jeffrey Epstein não era apenas um homem. Ele era o arquiteto de um sistema que transformou o sofrimento humano em moeda de troca para presidentes e reis. Mas a pergunta que ninguém quer responder é: quem ainda segura as chaves desse sistema hoje? Prepare-se, porque a verdade que o FBI escondeu finalmente começou a vazar. Não estamos aqui para repetir o que você já ouviu no jornal. Estamos aqui para analisar a anatomia de um sistema de inteligência, chantagem e poder que opera muito além das fronteiras de uma ilha no Caribe. Imagine uma rede onde a moeda de troca não é o dólar, mas a reputação. Imagine um homem que não era apenas um criminoso, mas um coletor de almas poderosas. O que estava escrito nas páginas que foram omitidas? Quais são os segredos que, mesmo após a sua morte misteriosa, continuam a ditar as regras do jogo no alto escalão mundial? Prepare-se. O arquivo que você está prestes a abrir não contém apenas nomes. Ele contém a prova de que a nossa realidade é moldada por sombras. O financeiro que não existia, a primeira grande mentira de Epstein, era a sua origem. Ele era descrito como um gênio das finanças, um bilionário autossuficiente que gerenciava fortunas de homens como Leslie Wexner. Mas, se você olhar para os livros contábeis, a conta não fecha. Epstein não tinha uma estratégia de investimento clara. Ele não tinha uma equipe de analistas de Wall Street. Ele tinha algo muito mais valioso: acesso. Documentos sugerem que a fortuna de Epstein não vinha de ações ou títulos, mas de um fundo de operações negras. Ele era o que, no mundo da espionagem, chamam de facilitador. O papel dele era criar o ambiente onde o poder pudesse se corromper livremente. Por que um ex-professor de matemática, sem formação em finanças, seria aceito nos círculos mais exclusivos do mundo? Porque ele não estava lá para ganhar dinheiro para os outros. Ele estava lá para coletar o que o dinheiro não pode comprar: o controle sobre a vontade alheia. A pergunta que o arquivo revelado não responde diretamente, mas sugere nas entrelinhas é: quem financiou o início dessa operação? Quem forneceu o capital para que ele comprasse sua primeira aeronave e sua primeira mansão? A resposta nos leva diretamente aos corredores de agências de inteligência estrangeiras e domésticas. A arte da chantagem, Compromat. O segredo mais sombrio de Little St. James não eram as festas, eram as paredes. Fontes próximas à investigação revelaram que a mansão em Manhattan e a casa na ilha eram equipadas com um sistema de vigilância que faria o Pentágono ter inveja. Câmeras escondidas em cada interruptor de luz, microfones embutidos nas molduras dos quadros. Nada era por acaso. Jeffrey Epstein não estava apenas satisfazendo os desejos de seus convidados poderosos. Ele estava documentando cada pecado. No mundo da inteligência, isso tem um nome: Compromat. Material comprometedor. Imagine ter em mãos vídeos de príncipes, ex-presidentes e acadêmicos de elite em situações que destruiriam suas carreiras em segundos. Esse era o verdadeiro tesouro de Epstein. E o arquivo revelado recentemente nos dá apenas vislumbres disso. Onde estão esses dispositivos de armazenamento agora? O FBI apreendeu centenas de discos rígidos, mas o conteúdo total nunca veio a público. Por quê? Porque se esses vídeos fossem liberados, o sistema de governo ocidental poderia entrar em colapso da noite para o dia. Epstein não era apenas um agressor, ele era um arquivista da decadência humana. O cientista e o transhumanismo. Aqui entramos em uma parte do arquivo que a maioria das pessoas ignora. Epstein tinha uma obsessão bizarra pela ciência. Ele não queria apenas poder político, ele queria imortalidade. Ele financiou pesquisas sobre eugenia, criogenia e o que hoje chamamos de transhumanismo. Ele reuniu mentes brilhantes para discutir a ideia de semear a raça humana com seu próprio DNA. O que os documentos revelados escondem é a extensão desses experimentos.
Existem relatos de que Epstein queria transformar seu rancho no Novo México em uma base para o desenvolvimento de humanos geneticamente modificados. Ele via a si mesmo como um arquiteto da próxima evolução. Enquanto o mundo olhava para os crimes óbvios, Epstein estava operando no limite da bioética, tentando comprar o segredo da vida eterna através do financiamento de cientistas que, em troca de milhões, fechavam os olhos para a origem do dinheiro. O arquivo nos mostra listas de acadêmicos, mas não nos mostra o que foi discutido em reuniões de portas fechadas sobre a manipulação do código genético humano. O silêncio no centro de detenção. Chegamos ao clímax do mistério. 10 de agosto de 2019. O homem que sabia demais é encontrado morto em uma cela onde as câmeras falharam e os guardas dormiram. A versão oficial diz suicídio, mas a anatomia do corpo diz outra coisa. Patologistas independentes apontaram fraturas no osso ióide, que são muito mais comuns em casos de estrangulamento do que em enforcamentos. O que o arquivo revelado não diz é quem deu a ordem para que o protocolo de vigilância fosse quebrado naquela noite. Quem tinha o poder de desligar o sistema de segurança de uma das prisões mais vigiadas do mundo? Epstein não morreu por seus crimes. Ele morreu pelo que sabia sobre os crimes dos outros. Ele era uma ponta solta em uma tapeçaria que envolvia famílias reais, CEOs globais e arquitetos da política mundial. A morte de Epstein não foi o fim do caso. Foi o fechamento forçado de um livro que estava prestes a revelar o nome do verdadeiro autor. O Templo da Ilha e a Geometria do Mal. Um dos pontos mais perturbadores de Little St. James não é uma sala, mas uma construção. O misterioso edifício com cúpula dourada que muitos chamam de templo. O que o arquivo revelado não explica é a arquitetura interna dessa estrutura. Relatos de trabalhadores que ajudaram na construção mencionam níveis subterrâneos que se estendem muito além da base visível. Por que um financeiro construiria uma estrutura que se assemelha a um local de culto em uma ilha isolada, com portas que parecem trancar por fora? Analistas de inteligência sugerem que o templo não era para rituais, mas para comunicações. Uma estação de transmissão segura, fora do alcance de radares convencionais, onde dados coletados pela chantagem podiam ser enviados para servidores em países sem tratado de extradição. O templo era o servidor central de uma rede de compromate global. Cada detalhe daquela ilha foi desenhado para ser uma armadilha perfeita. O paraíso visual que escondia um sistema de extração de dados humanos sob o solo. A conexão com a inteligência estrangeira. Jeffrey Epstein não era um lobo solitário. Documentos sugerem que ele mantinha vínculos estreitos com agentes de alto escalão do Mossad e da CIA. A teoria mais sombria presente nos bastidores dos arquivos é que Epstein era o que chamam de ativo de Estado. Seu trabalho era simples: corromper líderes ocidentais para que agências de inteligência pudessem ditar políticas externas através da chantagem. Pense bem, como um homem com antecedentes criminais conseguia vistos diplomáticos e acesso livre a embaixadas? Por que ele recebia proteção de altos oficiais sempre que uma investigação começava a chegar perto demais? O arquivo revela que Epstein recebia visitas frequentes de nomes ligados ao mundo da espionagem. Ele não estava apenas cometendo crimes. Ele estava coletando a infraestrutura de controle para governos invisíveis. Quando ele se tornou perigoso demais, ou quando já havia coletado o suficiente, o sistema simplesmente decidiu que o arquivo Epstein precisava ser deletado fisicamente. O Livro Negro e o Destino dos Discos Rígidos. O famoso Livro Negro, de Epstein, continha endereços e contatos de quase todos os homens poderosos do planeta. Mas o que ninguém te conta é sobre os discos rígidos desaparecidos. Durante a batida na mansão de Manhattan, agentes relataram que vários cofres foram encontrados abertos e vazios. Quem chegou antes do FBI? Quem tinha as chaves e os códigos para limpar as evidências digitais antes que a justiça batesse a porta? A verdade sombria é que as provas mais contundentes, os vídeos originais das câmeras escondidas, estão agora nas mãos de quem os removeu. E quem quer que tenha esses discos agora, detém o controle sobre todos os nomes que aparecem nos arquivos. A chantagem não parou com a morte de Epstein.
ela apenas mudou de dono. O arquivo que vemos hoje é apenas o que restou após uma limpeza profissional de dados. As vozes que o mundo tenta calar. Para cada nome famoso no arquivo, existem centenas de vítimas cujos nomes foram riscados com tarjas pretas por questões de segurança nacional. Por que a segurança nacional seria afetada por crimes comuns? A resposta é simples, porque as vítimas eram testemunhas de algo maior do que o abuso. Elas viram quem entrava e saía das salas de conferência. Elas ouviram conversas sobre guerras, sobre mercados financeiros manipulados e sobre o destino de nações. Epstein usava o que há de mais obscuro na natureza humana para garantir que o segredo fosse mantido pela vergonha. Mas o arquivo de 2026 começa a mostrar fissuras. Relatos de sobreviventes indicam que havia uma segunda rede, ainda mais subterrânea, que envolvia o tráfico de influência em níveis que a nossa democracia não está pronta para aceitar. O caso Epstein não é sobre um homem, é sobre o software que roda o mundo nas sombras. Jeffrey Epstein se foi. Ghislaine Maxwell está atrás das grades. Mas o sistema que eles construíram permanece intacto. Os arquivos que recebemos são apenas as páginas que eles permitiram que lêssemos. As cinzas do que foi queimado, os discos que foram apagados, esses contêm a verdadeira história. Enquanto você assiste a este vídeo, os mesmos mecanismos de poder continuam operando. Novas ilhas, novos facilitadores, os mesmos segredos. A pergunta final não é o que Epstein fez, mas por que nós, como sociedade, permitimos que homens como ele existam no topo da pirâmide. O arquivo está sobre a mesa. As páginas estão amareladas e manchadas, mas o silêncio ainda é a arma mais poderosa de todas. Se você acredita que a verdade não pode ser censurada para sempre, se inscreva agora no canal. Nós não estamos aqui para entregar o que a grande mídia quer que você saiba, mas sim o que eles tentam apagar. O arquivo está encerrado, por enquanto.